Contrato de trabalho. Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. No passado nós já falamos disso, porém hoje nós vamos trabalhar as variedades de contrato. Essa variação do tipo de contrato, ela está diretamente ligada ao tipo de prestação de serviços, ao tipo de serviço que será executado. E por que isso é importante? Porque nós temos o contrato. O contrato, inicialmente, ele pode ser firmado de maneira tácita ou expressa. Isso significa o quê? Ele pode ser firmado de maneira verbal, ou seja, eu empregador, chamo o meu empregado e ajusto todos os detalhes do contrato de trabalho. Como ele pode ser também por escrito. Eu chamo esse empregado, ajusto com ele todas as condições, porém, eu passo tudo isso para o papel e ambas as partes assinam. Por que é extremamente importante? E é a orientação mais adequada que esse contrato seja por escrito. Porque futuramente, havendo qualquer questionamento por parte do empregado, o empregador sendo a parte hipersuficiente, ou seja, frente ao empregado, ele tem uma maior condição, uma maior responsabilidade. Ou seja, é dele a obrigação de fazer constar um contrato escrito. Ah, mas o empregado não pode exigir? Pode, mas futuramente esse empregado, informando que determinada condição não foi bem ajustado, é do empregador a responsabilidade de apresentar esse termo escrito. Esse documento escrito, portanto, ele serve para dar segurança jurídica. Só para o empregador? Não, para o empregado também. Mas é o empregador que tem a maior responsabilidade de comprovar. O ônus da prova, ele é sim distribuído, é uma distribuição dinâmica, porém a maior parte dessa dilação probatória é do empregador. Por isso, a maior segurança jurídica é do empregador e é ele quem deve assegurar. Nesse contrato, ele deve constar, como eu já disse, remuneração, jornada, particularidades, a qualificação completa das partes, mas também deve constar o regime de contratação, ou seja, nós temos inúmeras quantidades aí de contratos, tipos de contratos, porém os principais são contrato por prazo determinado. No contrato por prazo determinado, nós temos incluído o contrato de experiência, por exemplo. O contrato de experiência, ele tem uma particularidade que é o prazo máximo de vigência dele são 90 dias. Esse contrato é para que o empregador teste nesse período de experiência se esse profissional vai servir para prestar aquele serviço, vai servir para aquela função ou não. Pode ser que o empregador descubra que a experiência daquele profissional não lhe serve para aquela área, porém se encaixe para outra área que ele precisa muito. Uma habilidade que aquele profissional tem não se encaixa naquela área, mas em outra. Porém, pode, inclusive, se verificar que aquele profissional não se encaixa naquela empresa e assim se encerrar o contrato de trabalho. O contrato de trabalho, porém, ainda no período de experiência. Esse contrato de trabalho em período de experiência, ele tem o prazo determinado. Sendo cumprido esse prazo, ele se encerra normalmente, porém, o empregador, tendo o desejo de encerrar ele antes ou até mesmo empregado, existem as indenizações substitutivas pelo período que faltava cumprir. A maior parte das vezes, o que ocorre é a conversão, a transferência de um contrato de experiência, ou seja, por prazo determinado, para um contrato por prazo indeterminado. E então, esse funcionário passa a prestar os serviços normalmente para a empresa como um funcionário normal, uma regra geral da CLT, e não mais de um contrato por experiência. Outro tipo de contrato que nós temos é justamente o contrato por prazo indeterminado, onde a empresa pode sim firmar diretamente o contrato por prazo indeterminado sem passar pelo contrato de experiência, mas em regra isso não acontece. O contrato por prazo determinado ele pode ser rescindido por ambas as partes, porém respeitado o prazo de aviso prévio por ambos,
tanto empregador como empregado, tendo interesse em encerrar esse contrato de trabalho, deve-se cumprir o prazo de aviso prévio. Depois nós temos outras modalidades, como o contrato de aprendizado, o contrato de intermitente, o contrato por tempo parcial. Todos esses contratos, eles englobam particularidades da relação de emprego. Cada um, ele regulamenta a condição especial de trabalho. Por exemplo, contrato de aprendizado. O jovem aprendiz, ele pode ser firmado entre o profissional entre 14 e 24 anos. É um contrato de aprendizagem, ou seja, ele não tem as mesmas condições de um contrato de um trabalhador geral, de um trabalhador comum. Ele tem detalhes específicos que devem ser tratados neste contrato de trabalho. O contrato intermitente e o contrato por tempo parcial também são particularidades. Cada tipo de contrato se encaixa na particularidade e deve ser respeitado. O que é mais importante, alguns tipos de contrato, como prazo determinado, deve ser por escrito, independente do tipo de contrato, do tipo de prestação de serviços, faça por escrito. É a maior segurança jurídica que você pode ter. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.